Professora Tereza Moreira, enfermeira, né? Atualmente está como coordenadora do mestrado em Gestão da Saúde da UES. E, professora, gratidão pelo convite, por a participação. Sou muito lisonjeado de estar vendo aqui a nossa tela juntos, de a gente estar nesse evento juntos. E eu estou muito ansioso para ouvir sua fala, porque tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. É o que eu espero. Boa tarde a você, grande abraço, obrigada pelo convite para estar aqui hoje nessa tarde, e boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Bom, boa tarde mais uma vez, obrigada aí, pessoal que está assessorando aí na partilha dos slides. Bom, pessoal, como o Bruno Silveira já me apresentou, meu nome é Tereza Magalhães, eu sou professora da UES, atualmente na coordenação do mestrado de Gestão em Saúde e vice-coordenadora do mestrado e doutorado em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. E o convite para falar com vocês nessa tarde foi para falar sobre enfermagem como produtora do conhecimento. E eu tentei sempre me ater ao foco de que estaríamos numa formação, né, numa jornada de liderança e gestão, e que o assunto produção do conhecimento, né, até me tranquilizou um pouco o coração quando eu entrei e ouvi um pouco do final da fala da professora Nathalie Petri, né, quando o Bruno falou que isso daria uma disciplina, né, e eu digo, gente, ai que bom que não sou só eu, né, porque, na verdade, essa fala, ela é de muitas disciplinas, então são muitas disciplinas ministradas sobre produção do conhecimento, e eu tentei extrair, a partir da minha experiência, né, a gente começa a ficar mais velho, um pouco começa a falar da experiência. Mês passado eu fiz 25 anos de formada, e a gente começa a pensar, bom, o que dá para a gente dar uma palhinha rapidinho para o pessoal, né? Então, se puder passar o próximo slide, por favor. Não sei se eu posso passar daqui ou se eles que vão passar de lá. Deixa eu testar daqui, tá de lá. Pode passar? Aqui, gente, desculpa. Tá comigo. Bom, então, primeira coisa é o que é produção do conhecimento. Hoje em dia eu vejo todo mundo preocupado com, eu quero produzir conhecimento, mas há uma confusão no sentido de que as pessoas tomam produção do conhecimento como sendo fazer artigo, né? E, assim, como alguém que é professora de redação científica, de editoração científica, que há muitos anos escreve e publica bastante na enfermagem, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, produção do conhecimento não é fazer artigo científico, né? Pode ser que no artigo científico você tenha produção do conhecimento, mas produzir conhecimento é você conseguir fazer alguma coisa diferente, inovador, que acrescente ao conhecimento da ciência mundial atual. Então, talvez 80% dos artigos que a gente lê não sejam dotados disso. Ou a gente está lendo artigos muito ruins, né? Se a gente for ler as melhores revistas, esse percentual vai cair bastante, enfim. Então, de onde isso vem, né? O primeiro quesito é que, assim, de onde vem essa questão da produção do conhecimento? Os seres humanos, eles queriam explicar os fenômenos e solucionar os problemas cotidianos, né? Então, no século XVIII, vão caindo as explicações religiosas, o poderio dos reis, e aí a gente começa com o iluminismo, a questão do positivismo. Então, é a ciência que passa a explicar tudo. Com isso, há um grande crescimento dos movimentos cientistas desde então, e também uma preocupação com a dotação desse conhecimento científico no cotidiano, sobretudo das universidades, que seria uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem marcada, é que não são somente as universidades que devem produzir conhecimento científico. Na verdade, o conhecimento científico ele deve ser produzido a qualquer momento, né? Eu sempre brinco com a coisa mais simples, né, que eu poderia dizer, que eu digo, gente, até arroz eu faço pelo método científico. E aí, quando eu estava preparando esse material para vocês, material, inclusive, que eu já deixei aí com o professor Bruno, caso alguém tenha interesse, pode pedir e ele vai compartilhar, eu fiquei pensando, mas será que quando eu faço arroz, eu estou produzindo conhecimento, né? Já que fazer arroz já é uma coisa que a gente já sabe fazer,
Mas se de repente eu inventar uma forma inovadora de fazer esse mesmo arroz pelo método científico, aí eu vou estar, sim, acrescentando conhecimento à ciência atual. Então, quando eu crio uma nova forma de cuidar, quando eu crio uma nova forma de fazer uma cirurgia ou de fazer um atendimento, fazer um cuidado, né? Então, quando eu crio uma nova forma de ensinar, em todas essas situações, eu vou estar, sim, inovando. Então, a gente vê que o conhecimento científico, ele traz a questão da inovação como a sua característica, o seu atributo intrínseco, né? Então, atributo, gente, é como se fosse o adjetivo do qual o substantivo não se separa, né? Então, eu só faço conhecimento científico quando eu desenvolvo algo que é inovador. Então, se eu publicar 50 artigos e só em um deles eu fiz conhecimento inovador, ali eu produzi conhecimento. Nos demais, eu repeti o que outros já disseram, né? E porque nem sempre os artigos, né, que seriam, vamos dizer assim, a pérola do conhecimento científico, eles vêm dotados de inovação. Porque inovar requer experiência com o que você faz. E aqui a questão da gestão e da liderança, ela tem um peso muito grande. Porque para você ser um líder de uma área, para você ser capaz de gestar, né, ser o gerente, ser o gestor, você tem que ter um conhecimento, um know-how naquela área. Você não consegue estar começando um trabalho já à frente da equipe, né? Assim também a inovação, você precisa conhecer em pormenores aquilo que você vai trabalhar para você dizer, aqui é o ponto do gato, né? É o pulo do gato, aqui é o ponto onde eu vou inovar. Bom, e aí tem aqui nessa figura os tipos de conhecimento: empírico, científico, conhecimento religioso, filosófico, né? E cada um deles vai ter o seu papel ao longo da história da humanidade em determinado momento. Mas se você for pensar que desde o século XVIII, né, e já estamos no XXI, né? E quantos mais 21 a gente vai ter, o conhecimento científico ele continua instituído como o grande divisor de águas, né? Então, não é uma opinião religiosa, e aí eu não estou falando nas questões de espiritualidade, mas de religião, né? Os dogmas da igreja, os dogmas dos monarcas, enfim. Não, é algo que eu consigo provar de forma inovadora. E acho que isso nunca foi tão forte quanto nesses últimos anos por conta da pandemia. Então, o positivismo ele tem o seu boom, né, a partir do iluminismo, e com isso a gente tem inicialmente um grande desenvolvimento de pesquisa quantitativa e mais tarde também de qualitativa. Eu não vou a priori entrar nessa classificação, porque isso seria uma disciplina, mas depois nas perguntas, caso tenham perguntas ou não, a gente vê a questão do tempo e eu posso pormenorizar um pouco mais essa questão, ok? Bom, então, como é que eu vou produzir conhecimento? Eu vou fazer a produção desse conhecimento à medida em que, por uma base científica, por uma base que os meus pares na ciência instituam como um caminho claro e passível de ser replicado e até estendido, né? Eu consigo, então, produzir algo inovador, tá? Então, o conhecimento científico, ele é produzido ao se gerar inovação com o uso, a partir da utilização do método científico. E aí, uma coisa importante para a gente saber é quem são os enfermeiros que estão buscando inovar nos processos de cuidado, de assistência, de gestão, de educação na área de enfermagem. O Corém, né, o COFEM, na verdade, fez uma pesquisa que mostra, né, aí uma pesquisa também em parceria com a Fiocruz, que mostra a cara da enfermagem brasileira. E com essa característica, né, 414.712 enfermeiros, né,
sendo que, apesar do crescimento vigoroso que o enfermeiro, né, a categoria enfermeiro teve nos últimos anos, a gente ainda nós, quando eu digo nós enfermeiros, ainda representamos somente 1/4 da força de trabalho da área, né? Então, ainda tem, apesar das pessoas dizerem, tem muito enfermeiro, né? Ainda tem uma força de trabalho muito grande se a gente, a ser formada, se a gente for pensar nos países onde a gente não tem essa divisão de trabalho, né? Ela não tem essa divisão do técnico, do enfermeiro, enfim. Bom, e aí quando a gente vai por regiões, uma surpresa, né? O norte e o centro-oeste já dados esperados, eles têm essa força de trabalho em número muito menor. E o nordeste passa à frente do sul. Essa seria a nossa surpresa. Normalmente, em todas as questões de ciência, norte, nordeste e centro-oeste vinham bastante juntos. Mas nos últimos anos, o nordeste, não só na formação de enfermeiros, mas também na questão da pós-graduação e da própria produção científica como um todo, tem se destacado sobremaneira. Bom, e aí o que a gente vê então? Hoje há uma busca pela pós-graduação, né? E essa busca, ela vai para os mestrados acadêmicos, e aí a gente já tem a demanda dos mestrados profissionais, né? Doutorados e pós-doutorados, sendo que o pós-doutorado, apenas 0,4% dos enfermeiros conseguem concluir. Né? Se você for pensar que o mundo da universidade ele é bem diferente, né? Que no Brasil a força de trabalho pós-graduada em termos de stricto sensu, mestrado e doutorado, ela é muito característica das universidades, esse 0,4% ele é praticamente universidades. Só para vocês terem uma noção, em 2011, né, a gente está em 2022, em 2012 eu terminei o pós-doutorado na USP, né? Então, assim, eu e quantos mais, né? Agora, a outra pergunta, né? Inquietação, na verdade. Quantos enfermeiros do serviço estão tendo a oportunidade de fazer um pós-doutorado? Ou até mesmo um mestrado? Então, a proposta dos mestrados profissionais e dos doutorados profissionais, sobretudo na área de saúde e nas formações em rede, né, como o RENASP, eles vêm atender a uma demanda que é de mercado, né? Então, quando eu fiz, estou falando de tempo demais, né? Mas assim, quando eu fiz mestrado no século passado, as pessoas perguntavam: tu quer ensinar? Tu quer ser professora? Como se só pudesse fazer mestrado quem quer ser professor. E hoje o que a gente tem? A quebra desse paradigma, né? Então, se a gente quer se preocupar em produzir conhecimento, a primeira coisa que se tem que ter acesso é a epistemologia, a como esse conhecimento é formado. Se eu não sei como esse conhecimento é formado, isso para mim é uma incógnita. Se eu considero que qualquer artigo que eu escrevo está ótimo, mesmo que eu publique numa revista predatória, qual é o nível do conhecimento que eu estou produzindo? Ou até, será que eu estou produzindo conhecimento, né? Ou se eu estou só escrevendo algumas palavras num PDF, num HTTP da vida, né? Então, o conhecimento da enfermagem brasileira, ele também tem crescido. O conhecimento produzido pela enfermagem brasileira também tem crescido. Então, quando a gente busca JCR, quando a gente busca Cimago, né, Scopus, a gente vê que não só o fator de impacto das revistas de enfermagem, inclusive as revistas de enfermagem brasileiras, tem crescido, como a citação desses artigos também tem crescido, o que mostra um consumo dessas produções. Então, quando a gente olha aqui na base Cimago 2017, né, o Brasil ele é o 14º país em números de publicação, tá? Quando a gente olha a questão da área de enfermagem, já em 2017, eu estou falando de 2017, não é porque eu sou uma mulher 5 anos ultrapassada, não, é porque esse é o último dado conferido pela CAPES, já que o último triênio, que encerrou em 2020, não teve ainda a sua avaliação completamente divulgada, tá bom? Então, quando a gente vai para a área de enfermagem, o Brasil ele sai de 14º e sobe 5 pontuações. Isso quer dizer que o enfermeiro brasileiro publica mais do que a maior parte, né, ou do que a grande maioria das outras profissões.
E nesse caso, quando eu tomo Simago enfermagem, o Brasil ele fica atrás apenas dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da Austrália, Canadá, França, Alemanha, China e Espanha. Uma pergunta que não quer calar. A gente não faz pesquisa, a gente não faz inovação sem dinheiro, né? A gente precisa de verba para pesquisar alguma coisa e principalmente alguma coisa inovadora, tá criando alguma coisa. Imagine aí, por exemplo, o capacete, né, que foi utilizado na pandemia, né, ou os testes rápidos que foram utilizados na pandemia, né, precisou de dinheiro para testar como seriam criados, né, capacete Elmo. Então, é claro que a gente precisa. Aí a única perguntinha que eu deixo nesse slide é: quanto vocês imaginam que os Estados Unidos investe mais em pesquisa do que o Brasil, ao ponto de a gente ficar, né, atrás somente desses países, que são grandes potências mundiais, não só de pesquisa, mas de investimento em pesquisa. Vejam aí a resiliência do pesquisador brasileiro e mais, do pesquisador de enfermagem no Brasil. Bom, a gente vê ainda que quando a gente toma a América Latina, o Brasil ele é o capitão de pesquisas na América Latina. Bruno, veja, Bruno e todos os demais, o Brasil, ele não só ele é o capitão, ele é quem mais publica, ele é quem mais está à frente, como também ele é o líder. Ele é quem ensina os outros países a fazer e a fazer bem feito, né? Então, imagine aí o nosso desafio. Quando a gente vai, por exemplo, para as reuniões da BVS Brasil, BVS América Latina, as reuniões de pesquisadores do CNPq, reuniões da CAPES, então, toda a opinião que você diz tem um impacto não só sobre a sua área, só sobre quem está naquela reunião, mas isso é extravasado para o país e até para a América Latina. Então, o papel do pesquisador brasileiro e mais o papel do pesquisador de enfermagem brasileiro é um papel muito relevante, porque o Brasil ele tem revistas que têm instruído toda a produção do conhecimento da América Latina. E se vocês estiverem mais próximos e realmente tiverem observado, vocês vão ver que as revistas de enfermagem brasileiras agora, elas têm sido indexadas no JCR, no Journal Citation Reports, que é um dos maiores fatores de impacto do mundo. Então, mesmo você ter um fator de impacto, vou botar um bem menorzinho, 0,001, né? Não, esse você não vai estar no poste, mas 0,01, né? No fator de impacto, isso diz para a ciência mundial que você existe, né? E aí, só lembrando que o fator de impacto, ele diz do quanto aquela pesquisa é consumida, né? Então, do quanto das pesquisas que são publicadas são citadas, ok? Aqui a gente tem uma fotinha mostrando aí o desenvolvimento da ciência de enfermagem no Brasil, né? Então, aonde a gente tem os mestrados profissionais, doutorados profissionais. Gente, vocês não têm ideia da luta que foi a criação dos doutorados profissionais, né? Ah, mas como assim? Qual vai ser a diferença do doutorado profissional para o doutorado acadêmico? Ah, todo mundo vai ser doutor. Ah, como vai ser? Né? Então, são muitas inquietações do ponto de vista até político, eu diria, né? Então, esse crescimento, e se você observar, veja aí, né, o Ceará, de novo, a gente está bem na fita, né? Isso mostra não só o esforço que se faz atualmente, mas o esforço feito pelos nossos antepassados, né? Não os antepassados que já partiram, mas também eles, mas também os que estão vivos hoje. Então, o crescimento, como a professora que me antecipou já falou, ele é cotidiano e ele é de pequenas gotinhas. A gente acha que não está fazendo nada, mas quando a gente olha para trás, você diz assim, poxa vida, quanta coisa mudou, né? Eu fiquei lembrando, agora com a aprovação do piso salarial, e eu lembrando que em 1996 eu estava no Congresso em São Paulo e a gente participou de uma passeata em defesa do piso, né? E aí as pessoas, mas vai para passeata, isso não vai passar, né? Eu, que bom que eu vivi
para ver passar, né? Então, são muitos e cotidianos desafios que a soma de tudo isso é que vai, de fato, mostrar o quanto a gente cresce como categoria e como ciência e como produtor de conhecimento. Aqui eu tenho outros gráficos que mostram os programas da área, né, nos últimos triênio e quadriênios, certo? E também o número de formações, né, o número de RH. Então, se você observar, vamos pegar a primeira coluna e a terceira, porque o nosso tempo é curtinho, né? Então, eu tinha 3 mestrados profissionais em 2017 e agora, em 2007, desculpa, e agora, em 2016, eu tinha 17. Claro que se esse número for atualizado para 2022, ele vai estar maior ainda, mas isso não está, essa computação não foi divulgada ainda oficialmente pela CAPES, né? E aí, em relação a mestres e doutores, veja, em 2007 nós tínhamos 45 formados, né, naquele ano, e em 2016, né, foram 386. Veja aí o impacto do conhecimento chegando a muitas pessoas mais, né? Se uma andorinha só não faz verão, muitas pessoas mais são sim capazes de fazer. E é isso, nesse ponto, que a gente tem que se concentrar. Bom, aqui eu trago um pouco sobre o prêmio CAPES de teses, né? Mostrando que a CAPES, ela premia as melhores teses de enfermagem, né? E que os melhores trabalhos, como vocês podem ver aqui, são trabalhos, eu não vou dizer que qualquer um faria, mas que sim, com um pouco de dedicação e estudo, é possível se fazer. Então, na coluna da direita, se vocês veem, o prêmio de 2019 foi um trabalho, né, Neonatal Skin Safe, aplicativo móvel de apoio à decisão do enfermeiro. Completamente de gestão, né? De gestão do cuidado. Um aplicativo foi desenvolvido. E em 2020, você tem os efeitos do banho no leito a seco e tradicional sobre as alterações oxi-hemodinâmicas, um ensaio clínico randomizado. É claro, como eu já disse, que para você desenvolver um ensaio clínico randomizado, você tem que estudar um pouco mais de pesquisa. Você não vai, na sua primeira pesquisa, desenvolver um ensaio clínico randomizado. Isso é uma formação, você vai ao longo dos tempos se aprimorando para você poder ter o controle das variáveis e, de fato, produzir um conhecimento novo a partir de um estudo que é uma pesquisa de intervenção como ensaio clínico randomizado. Mas isso é plenamente possível e reconhecido pelos nossos pares como sendo de importância nacional. Aqui a gente tem uma linha do tempo que mostra as especialidades no Brasil e o seu crescimento. Então, veja, a gente tinha na resolução 100 de 98 a regulamentação de 8 especialidades pelo Conselho, né? E na resolução de 2018, 60 especialidades. Então, as especialidades têm crescido, as residências têm crescido, o número de cursos tem crescido, de pós-graduações tem crescido, e tudo começa nos grupos de pesquisa. É nos grupos de pesquisa que a gente aprende, né? O lelê, né? Lelê. Então, a gente começa o lelezinho lá no grupo de pesquisa. E é lá que você, não tá bom, não melhore isso, não melhore aquilo. E veja o quantos grupos de pesquisa também têm crescido na área de enfermagem no país. O que mostra que os nossos alunos, de fato, eles têm se interessado mais por participar de grupos. Qual o grande problema que a gente tem hoje? A opinião de alguém que está na área, coordenando aí o mesmo grupo de pesquisa desde 2009, né? Há muitas informações. Então, diferente de um tempo onde eu participei de grupos de pesquisa e fui orientada pelas minhas orientadoras à época, hoje a gente tem muitas informações. Então, a grande dificuldade hoje é a gestão do tempo, né? A gente até reconhece as características, eu diria até inatas de líderes, né? Você conhece, não, esse menino, essa menina, né? Se ele se interessar, se ele realmente se estimular, se ele for atrás, ele vai ser uma grande liderança da área de enfermagem, sem sombra de dúvida, né? Então, mas é preciso a gestão do tempo.
é preciso a gestão do tempo, porque a gente tem muitas informações, né? Então, eu digo que a enfermagem, na verdade, eu acho que ela já nasceu em mim, né? Ou eu nela, não sei. Eu era assim, desde sempre, né? Tinha uma tia enfermeira, ela faleceu de Covid, e eu achava lindo o trabalho dela. Eu falava, quero ser como ela, né? E aí, quando eu ia brincar, as pessoas brincavam de boneca, eu brincava de sala de aula. Eu falava, eu vou ser a professora. E a mamãe falava, não, professor nesse país ganha muito pouco, né? Eu nunca pensei quanto vai ganhar. Eu sempre tive certeza que quando você faz uma coisa bem feita, o dinheiro vem. E ele vem para sua mão, ele vem te procurar. Você não precisa correr atrás. O que você precisa correr atrás, e aí eu concordo em número, gênero e grau com o que a professora Nathalie Petri diz, é fazer bem feito. Fazer bem feito o que você faz. Cada consulta, a sua melhor consulta. O que remunera o profissional de verdade é quando o paciente te diz, gente, eu nunca tive uma consulta tão maravilhosa, eu nunca tive uma consulta tão boa, eu nunca aprendi tanto numa aula, né? Então, essa questão esse existencialismo, né, docente, discente, porque isso começa na vida de aluno, né? Na enfermagem e em todas as outras profissões, isso não tem preço. E um grande pesquisador, é claro que ele vai ter que ser alguém que vai ter que ter disciplina e vai ter que ter bastante gestão do seu tempo, né? Além de gestão do tempo, ele tem que gostar do que ele faz. Imagine você passar 30 anos, 40 anos, né? Sendo cobrado a fazer o seu máximo e você acha que já está fazendo o seu máximo. Não tem, nesse caso, muito a ver essa pessoa enveredar para um cenário de pesquisa, porque ela está mostrando aí que ela não vai conseguir ter essa autogestão do seu tempo, da sua capacidade de trabalho. Imagine, num pós-doutorado, você diz o que você precisa aprender. Então, para você dizer, olha, falta para mim aprender tal coisa, você tem que saber exatamente o que você conhece, o que existe e o que te falta conhecer do que existe. Então, isso mostra muita capacidade de gestão, inclusive da própria vida e da vida profissional, né? E aí, muitas pessoas dizem assim, mas eu quero ser professor porque tem uma vida mais fácil. Será que tem uma vida mais fácil? Sabe de nada, inocente, né? Mas, enfim, sigamos. Então, dediquem-se aos seus grupos de pesquisa. Quando a gente chega especificamente na área de gestão, na enfermagem, a gente vai ter o quê? Grandes programas já focados na área de gestão, como o programa da USP, que instrumentalizou os demais, como o programa da UFSC, né? E como o MEPGES, que é o programa que eu coordeno, né? Hoje, o MEPGES, ele ainda é nota 3, mas ele é um bebê, né? Ele é recém-criado, ele está passando agora na primeira avaliação cheia. Então, logo ele vá para a nota 4, a nossa pretensão como coordenadora, junto da professora Clarice, que é minha vice da nutrição, Clarice Vergara, é aprovar o doutorado profissional na área de gestão em saúde. Então, é claro que falar de liderança, falar das ferramentas de gestão, de micro e macro processos, do gerenciamento, do cuidado, do sistema, da rede, são coisas intrínsecas, né? Não tem que se pensar em falar nada diferente disso, porque, assim, só para vocês terem uma noção, vem pessoas de outros estados fazerem o nosso curso, né? Vem gente do Amazonas, né? Então, é claro que essas coisas, elas têm que estar muito separadas epistemologicamente na cabeça dos nossos professores, dos nossos alunos. Por quê? Porque são cursos completamente inovadores, são cursos desafiantes, né? Assim, na sua criação, pela própria ausência de formação nessa área, né? Até bem pouco tempo, quem eram praticamente 100% dos gerentes, dos gestores, eram cargos de confiança. E onde fica a profissionalização disso, né? Então, isso tem sido um desafio na área de enfermagem e, claro, as bases sempre serão as bases epistemológicas, sempre será a produção do conhecimento.
Então, tem que se conhecer bastante, né? De SUS, no caso do Brasil, né? De sistemas de saúde comparados, né? Porque a gente não pode pensar também, o SUS é maravilhoso, é 100%, não tenho que melhorar. Uma característica da gestão é sempre tem que melhorar, né? E também a questão dos financiamentos, porque tudo tem um preço, uma conta, e das agendas mundiais. Para onde rima a saúde mundial? Para onde rima a produção do conhecimento mundialmente falando? Então, o que as grandes agendas de pesquisa hoje, associadas a OPAS, OMS, estão colocando como protagonismo na ciência mundial. Então, hoje, até pelo reflexo da pandemia, a gente tem aí como ponto de pauta clássico as grandes crises mundiais. E a gente tem que ver que os nossos currículos, eles não estão preparados para isso. Então, a gente não está formando os nossos alunos ainda para essa vida macro, para essa vida no planeta, né? Não, Fortaleza. Fortaleza não te pertence mais, né? E até te pertence, mas tem que te pertencer também o Ceará, o Brasil, a América, o mundo. É um planisfério. A formação ela tem que ser mundial, né? Então, esse é o maior desafio hoje na formação do enfermeiro e de todos os outros profissionais de saúde. E aqui a gente tem o ciclo, né, que vai estar envolvendo diretamente a gestão, que é a questão de você tem uma situação de saúde, né? Uma situação de saúde, cuidado, uma situação de gestão, enfim. E aí você vai planejar o atendimento àquela condição individual ou coletiva, você vai fazer a gestão desses processos no plano micro e no plano macro, fazer uma intervenção clara, que hoje eu acho que é o grande desafio para a gente, é traçar intervenções bem claras e como a gente vai estar analisando o alcance dessas intervenções, se elas foram cumpridas ou não, isso tem que estar muito claro para quem vai cumprir, né? Seja no ensino, seja no cuidado, seja na docência, em qualquer área. E aí a gente vem um outro desafio que só recentemente começa a aparecer, com mais ênfase epistemológica, que é a questão do monitoramento, né? Não se falava muito do monitoramento. Quando eu tinha criado alguma coisa e feito aquela intervenção, era como se tá tudo lindo e maravilhoso, né? Mas hoje uma grande coisa que se fala é do monitoramento. Tá lindo mesmo? Ou pode melhorar, né? Sempre pode melhorar. Então, aí a gente tem a questão da avaliação e o processo de avaliação, ele também tem evoluído, porque essa evolução, ela passa, inclusive, pelos atores que participam dos processos de avaliação, quando a gente tem, por exemplo, pesquisas de avaliação de nível primário, secundário, terciário, quaternário, né, nas gerações de avaliação, tá? Não estou me reportando à rede, mas as gerações de avaliação. E por último, né, quando você chegar em Google e Lincoln, quando eles dizem, vamos abolir as questões das gerações, né? Na verdade, a gente tem que considerar o mais ampla possível essa avaliação para que, de fato, ela imite o mais próximo possível essa realidade. Então, a grande dificuldade é realmente nos componentes que uma intervenção tem que ter, e aí eu até destaquei aqui para vocês, não está aparecendo, está aparecendo, tá aqui, pequenininha a fonte, né? Coloquei todas as fontes das figuras para vocês depois poderem consultar, já que vocês vão receber os slides. E também, gente, do efeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou fazer um ensaio clínico randomizado. Tá, ótimo, vai. Aí, muito bem, qual é a intervenção? Aí a intervenção desenhada é uma, só que o efeito medido é outro. Como assim? Você está dizendo que está escrevendo, sei lá, vamos pegar os dois exemplos que ganharam prêmio, ensaio clínico randomizado e o aplicativo. Você está desenvolvendo um aplicativo para melhorar a gestão do tempo do enfermeiro no plantão, mas você está avaliando se o enfermeiro faltou ou não. Isso é o que está associado, mas assim, a gestão do tempo, isso se traduz por qual variável? Então, essas variáveis para cada intervenção, elas precisam estar cada dia mais claras. E isso ainda é muito dúbio em boa parte das pesquisas de enfermagem, porque parece que isso não é tão claro para muitos pesquisadores ainda. Então, é um nosso desafio. E aí a gente vê, então,
que, como eu estava dizendo, a liderança, a gente precisa de processos de melhoria contínua. E a liderança, ela traz esses processos, essa possibilidade, né, de você estar sempre se reportando a processos de melhoria contínua, né? Porque há um impulso em relação à equipe, né? Ninguém é dono da equipe, mas é claro que essa equipe ela precisa ser provocada. Essa equipe não só a equipe do hospital que está cuidando diretamente, mas também a equipe da faculdade, da universidade. Imagine que por longos 10 anos você ministrou a mesma aula do mesmo jeito. Oi? Oi, em que planeta você está, né? Então, processos de melhoria contínua, eles vêm trazer a satisfação dos clientes, né? Quem seria o cliente no caso dessa aula ministrada há 10 anos do mesmo modelo? É quem está assistindo a aula, né? Então, eu tenho que abstrair o exercício da enfermagem, a produção do conhecimento por esse enfermeiro em todas as áreas onde esse enfermeiro pode estar, deve estar, aonde ele está e aonde ele se desempenha no seu potencial máximo, né? Então, o que a gente tem que ver é que o conhecimento, ele também é produzido no ensino da gestão. E quando a gente fala de conhecimento via produção de ensino, a gente fala em quê? Construir conhecimento, né? Aí, veja, gente, eu peguei um aluno zerado, imagine um aluno da faculdade do primeiro semestre, esse aluno não sabe fazer nada. Já estudou? Nada. Mas ele precisa sair 100%, ou pelo menos 90%, né? Então, veja o desafio. Como é que eu vou fazer essa avaliação? A avaliação clássica, ela vai me trazer pautada em provas. Mas será que só prova, só fazer avaliação, fazer teste, é o que produz conhecimento? Veja, eu estava falando para vocês há alguns slides atrás. Tudo começa em relação à produção do conhecimento nos grupos de pesquisa. Então, nem é numa prova, nem é numa aula, né? Mas é quando eu tenho a possibilidade de estar experienciando isso e trocando isso com os meus pares. Isso, esse conhecimento. Bom, aqui eu trouxe para vocês, eu peguei coisas diferentes dos 3 cursos que eu citei. Aqui eu trouxe para vocês um quadro de disciplinas do doutorado e do mestrado da área de gestão do cuidado da UFSC, né? E aí vocês podem ver, bom, então o que é que as pessoas aprendem? Vamos pensar aqui no doutorado, né? Olha a disciplina do doutorado de gestão do cuidado de enfermagem. Cuidado avançado em enfermagem. E a outra disciplina, metodologia para o desenvolvimento de produtos em enfermagem. Então, cuidado avançado, boas práticas de cuidado, ciência baseada em evidência. Não é por acaso que isso está nas matrizes curriculares dos melhores cursos e dos cursos da área de gestão em saúde. É porque essa é a forma de instrumentalizar esse conhecimento a sair realmente com o melhor potencial possível de inovação. Se a gente olha aqui em relação às teses e dissertações, olha, de novo aqui já do curso da USP, né, de gerenciamento de enfermagem da USP, né, também eles têm doutorado, você já vê a questão das tecnologias, das inovações, enfim. E aí a gente vê aqui alguns livros do MEPGES, de novo, lembrando, né, o curso que eu coordeno está, inclusive, com inscrições abertas, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem nesse caso, né, então acho que estou quase estourando o tempo, é que o pessoal vem do serviço com muita experiência no serviço, mas com pouca experiência de ciência. E aí a gente tem praticamente só 1 ano e meio, né? Porque os últimos 6 meses, quase que a pessoa já vai fazer só a dissertação, para instrumentalizar essa pessoa em relação a esse fazer ciência. E uma das preocupações tem sido, então, as questões de publicação, ensinar esse pessoal a escrever e escrever com qualidade, né? Porque a experiência profissional, muitas vezes, eles já trazem. E como seria essa escrita com qualidade mundialmente falando? Então, os estudos que melhor trazem esse panorama
de boas práticas, de métodos avançados, de ciência baseada em evidência, né? São ensaios clínicos randomizados, são estudos metodológicos, são quase experimentos, estudos de método misto, né? Meta-análise e metassíntese e estudos de farmacologia clínica, né? Sendo que estudos de farmacologia clínica também são ensaios clínicos randomizados ou quase experimentos muitas vezes. Na maioria são SR, né? Mas eu destaquei porque a gente estava falando de enfermagem. Eu vou correr aqui um pouquinho. Se tiver tempo no final, eu dou uma palhinha dessa parte aqui, ok? Mas, assim, em linhas gerais, quero escolher um para fazer. Qual é o mais top, professora? Ensaio clínico randomizado. Mas, de novo, eu te digo, a gente não começa fazendo ensaio clínico randomizado, né? Por quê? Porque ele requer uma maior experiência na manipulação das variáveis. Então, você começa fazendo os que nem estão aqui nesse slide, que são os estudos descritivos, né? Então, já fechando, quais são as tendências na produção do conhecimento da enfermagem brasileira na atualidade? Então, a indução dos doutorados profissionais, prioritariamente, né? Cooperações institucionais nacionais e estrangeiras, sobretudo as cooperações Sul-Sul, né? Então, do Brasil com o restante da América do Sul, desenvolvimento de pesquisas estratégicas, né? De pesquisas voltadas a problemas do clima, de problemas da poluição, né? De problemas que afetam o mundo, tá? As questões das agendas mundiais, né? Atualmente a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. No Brasil, a gente tem as agendas nacionais de prioridade em pesquisa, né? Uma tendência também é de procurar a vinculação com as sociedades científicas, né? E a ampliação da formação a partir do estágio pós-doutoral no país, do doutorado direto, sem ter que fazer o mestrado antes, assim como do doutorado sanduíche, fazendo parte desse doutorado numa outra instituição, de preferência no exterior, e até do doutorado pleno no exterior. Bom, essas são algumas das referências. E eu queria aproveitar para agradecer os que estão me ouvindo, né, por todo o desempenho nesses últimos anos aí da pandemia e por todos os outros anos, mas nesses últimos anos eu acho que a gente nunca ficou tão em evidência. Então, a vocês, o meu agradecimento em nome da universidade, da sociedade, seria com certeza impossível ter chegado aqui e estarmos todos juntos nessa tarde sem o trabalho de vocês. Então, que a gente possa aí seguir juntos e continuar se desenvolvendo cada vez mais. Muito obrigada.